amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast Mais Fute, a 30ª edição. Eu sou Léo Abrantes e estou aqui do meu lado do meu amigo Ramon Araújo. Eu sou o Ramon Araújo, tô completando meu sonho hoje de me tornar Ramon Araújo. Ramon Araújo versão white. Versão white. Se bem que você é muito mais white do que eu. Você concorda com isso, Léo Abrantes? Você acha isso mesmo? Do quê? Que você é mais all black do que eu? All black eu não sei. Mas aí, meu querido, como é que você está? Eu estou bem demais, Léo Abrantes. É mais uma oportunidade de estar aqui ao vosso lado, né? Apresentando este maravilhoso podcast. Me senti Jesus Cristo agora. E sempre aquele negócio, né, Léo? Por incrível que pareça, a gente tá chegando na 30ª edição. Chegamos. E é a 30ª edição que a gente tenta fazer um podcast meia boca, mas a gente não consegue, né? A gente tenta, às vezes, mas não consegue. Vamos tentar hoje? Vamos tentar ver se dá certo? Vou me esforçar, viu? Os assuntos hoje estão bem, assim, diversificados. Eu acho que não vai ter nem muito assunto pra gente render. Começando pelo primeiro de todos, né? Times paraibanos estreando na Copa do Nordeste com vitória, meus amigos. Já podemos encerrar o programa. Podemos encerrar o programa. Queria agradecer a presença de todos os cornos aqui presentes. Se a gente for continuar a partir daqui, meu irmão, já era. É, exatamente. A novidade a gente tem que falar primeiro. Não tem exatamente. Como. Estamos todos surpresos. Porque o Botafogo vai lá nos aflitos e ganha do Náutico. Rapaz. E o 13 ganha do River, do Piauí, lá em Campina Grande. Então, cara, só alegria aqui na Paraíba, nessa Copa do Nordeste, né? Futebol paraibano começou com o pé direito, um salto com o pé direito, eu posso dizer isso. E digo mais, viu, Léo? Salto com vara. Demais, porque chegaram duro, firmes. Exatamente. Né? E venceram, mostraram que veio, mostraram muita elasticidade. Exatamente. Por incrível que pareça. E eu digo mais, viu, Léo? A gente que tava sendo criticada aí, calou a boca dos críticos. Teve camarada aí que tava pegando no pé de determinado jogador. O jogador foi lá e fez: calma, 10 anos. Pois é. Relaxa, 10 anos que eu tô aqui. Pois é, o nosso queridíssimo amigo Dudu, tão criticado por Ramon Araújo, foi lá e calou a boca do Brasil todo. E principalmente de Ramon Araújo. Exatamente. O maior crítico, o maior... como que é o nome? Rival. E eu agradeço ao Dudu por calar minha boca, porque isso faz bem pro futebol paraibano, né? Fez bem pro Belo, que conseguiu a vitória lá em Pernambuco contra o Náutico na estreia da Copa do Nordeste. Mas saindo da felicidade, vamos falar de desgraça. Desgraça. Que o povo gosta. Vamos falar do Corinthians. O nosso Coringão. O que tá acontecendo com o nosso Coringão, pelo amor de Deus? Léo, eu não consigo entender a situação. Na verdade, talvez eu diga até que eu consiga entender, mas eu não consigo entender como é que consegue ser tão ruim assim a situação do Corinthians nesse início de ano, né? Não, eu acho que a pior coisa não é estar ruim, é parecer que tá bom, fingir que tá bom. Não tá nada bom, meu amigo. E aí eu digo mais, viu? O presidente aí do Corinthians que assumiu, vou dizer um negócio pra você, esse camarada aí, eu nunca vi um presidente ser... Nem o próprio, o último presidente do Santos conseguiu superar as críticas em 4 anos de gestão, o que o atual presidente do Corinthians já conseguiu em 1 mês de gestão à frente do clube. O que esse cara conhece de regras é incrível, né? É porque ele anuncia contratação antes da hora, ele vai atrás de treinador que não pode treinar o time no campeonato estadual. E aí fica um pouco complicado, né? O nosso queridíssimo Augusto Melo fica inventando coisinhas aí, fica tentando... Ai, não, porque Gabigol, que não sei o quê. Só iludindo o torcedor. Acorda, meu filho. E acabou tudo aí com os maus resultados aí do início do ano, né? Com a demissão ontem do Mano Menezes. E aí, meus amigos, vou dizer um negócio pra você, viu? A situação do Corinthians tá feia e, olhe... Ainda bem que tá acontecendo no início do ano, mas geralmente quando isso acontece assim, de maneira tão desmantelada, o final acaba sendo pior do que começou. Mas, para terminar o programa de hoje, também vamos falar sobre a grande notícia do futebol internacional da semana, né? Divulgada, inclusive, aí por uma das representantes. Exato, uma representante também do próprio PSG acabou confirmando a situação. Deu com a língua nos dentes. Deu com a língua nos dentes que o Mbappé já estaria aí acertado com o Real Madrid para vestir a camisa do clube merengue na próxima temporada. Pois é. A partir do meio do ano para lá, o Mbappé vai estar com o contrato dele encerrando com o PSG e ele não renovaria com o clube, já tendo um acerto aí, basicamente, né, um acordo com o Real Madrid, faltando apenas assinar os termos e deixar tudo concreto
pra poder ser novo jogador O do mal Real. se aliou ao mal. Pois é, rapaz. Aí tinha muita gente As forças dizendo... das trevas nunca estiveram tão fortes. Pois é, Léo. E imagina só esse ataque aí com o Rodrigo, Vinícius Júnior, Mbappé e o Endrick chegando também. Não, meu Tem o Bellingham. Não, o Deus. Real Madrid B vai estar muito forte. O Real Madrid B tá muito forte. Vai vir forte pra conquistar ali a... E o Carlo Ancelotti só ali, ó. Sabe a cara do Carlo Ancelotti? Ele fica assim, ó. Mascando chiclete com a sobrancelha. Esse cara vai ter muito trabalho. Ele vai ter que mascar uns 2 chicletes, no mínimo, por partida. Saiu até um vídeo essa semana com os copinhos de chiclete dele. Não sei se tu viu. Não Uns quero ver isso. uns 4 chicletes dentro do copo de plástico. Mas os chicletes pra ele pegar, né? Não, que ele come, mastiga durante o jogo e depois coloca nesse copinho. Mas é bom, sabia? Pra definir aqui, ó, a linha do maxilar. É, eu tenho um problema com o maxilar. Então se eu for fazer um negócio desse, provavelmente eu vou deslocá-lo, né? O que você fez com o maxilar? Agora me conte. Problemas de genética, Léo. Ah, é? Vem hereditariamente aí na minha família. Você- Problemas aqui, ó. Seus familiares vieram da onde? Rapaz, da Torre. Grande bairro da Torre. Torre! Como diz meu pai. É a minha peça favorita do xadrez, sabia? É? Eu acho melhor do que a E é um dos melhores bairros aqui de João Pessoa. Eu não tenho medo de dizer isso, não. A Torre é um excelente bairro, com muita história. Melhor que o Bessa? Rapaz, eu acho que é melhor que o Bessa. Tem mais história que o Bessa, pelo menos. Mas vamos embora começar esse podcast, Léo? Não, calma, meu amigo. Tem mais coisa? Claro, a gente tem que Ah, avisar tem a pra- divulgação do nosso podcast, sim, A claro. gente tem que avisar pra esse... Se a gente não divulga, quem é que vai divulgar? Vocês que estão assistindo a gente, porra. Tem que divulgar esse cara aí. Exatamente, ó. O nosso queridíssimo amigo podcast Mais Fute tá aqui, ó, disponível em tudo que é lugar. No youtube.com/maistv, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também, em todo ó, lugar. e também- ó, o Instagram aqui, ó. @podcast mais fute no Instagram e no TikTok. Muito Vou conteúdo. botar o logo do TikTok aqui Bota também o logo do TikTok que tá TikTok fazendo merece. sucesso. Tá fazendo sucesso. Bombando o TikTok. Bombando. Só gente falando mal de coisa, porque o povo gosta de falar mal, né? O povo gosta da resenha, né? E também aproveitar a oportunidade, antes da gente botar pra frente o nosso podcast, só pra lembrar que essa semana nós tivemos aí uma postagem que foi viral, né? Ao longo da semana. Com certeza. O pessoal da página Nacional Mil Grau sempre dando aquela força. E aí eu sempre falo isso. O pessoal que é torcedor nacional de Patos é engajado nas redes sociais, viu? A gente fez uma postagem essa semana falando aí do Nassa. E aí, meus amigos, invadiram o Instagram do Podcast Mais Fute. O Pode pessoal invadir. comentando, falando. Continue, viu, meu povo? Continue reagindo, comentando, compartilhando. Isso aí sempre ajuda o nosso esporte, né? Principalmente o esporte paraibano. É isso, né, meu queridíssimo amigo? Esse é o Mais Fute. Mais conteúdo, mais futebol, mais qualidade. Esse é o Mais Fute. Bora! Ok, meus amigos. Vamos começar falando sobre Copa do Nordeste, né? Começando pela vitória do Belo. O Belo que começou aí com o pé direito na competição, vencendo a equipe do Náutico, o Timbu, lá nos aflitos. E, meu amigo, vou dizer um negócio pra você. Um jogo pro Botafogo guardar bem na memória, porque foi uma vitória incrível, porque eu sou cismado a dizer, Leonardo Abrantes, que o Botafogo conseguiu dar um nó tático no Náutico. E foi? Foi, porque conseguiu simplesmente, de certa forma, anular a equipe do Náutico até os últimos minutos, onde foi preciso aí também a ajuda do Dalton, fazendo um grande milagre no fim do jogo. Não, com certeza. Assim, acho que o nó tático talvez seja um pouco demais, amor. Assim, Eu na minha digo. opinião. Acho que um pouco demais. Acho que o Belo conseguiu ser consistente na partida. Ele não teve domínio em quase nenhum momento, mas teve alguns tempos do primeiro tempo, alguns trechos do primeiro tempo, onde o Belo teve mais a posse de bola, trocou mais passes. E, obviamente, a tática funcionou principalmente na hora do gol. Porque o erro do jogador do Náutico só aconteceu por conta da pressão que o Botafogo imprimiu naquele momento. E aí o Dudu foi feliz e acertou a finalização. Depois disso, a gente viu um Botafogo mais defensivo, obviamente. Não só por conta do resultado, mas por estar jogando fora de casa, é até natural. Mas também é interessante a gente ver o quanto a equipe consegue
se moldar de acordo com o determinado momento da partida. A gente já viu vários momentos aqui, desde o início dessa temporada, do Botafogo sendo uma equipe que constrói mais, que cria mais oportunidades, que troca passes, que faz jogadas pela lateral, com os pontas invadindo, né, a área central do campo, os laterais bastante avançados, muitas vezes jogando com um volante, 2 meias. Então, a gente vê essa variedade tática do Botafogo e é interessante ver mais uma agora com o Christian de Souza fazendo toda essa... mostrando um repertório num jogo muito importante da Copa do Nordeste contra um Náutico que eu diria até, Ramon, que é até uma certa rivalidade, não é? Não, então, tem criado a rivalidade apesar da amizade entre as torcidas, mas porque as equipes têm feito confrontos interessantes nos últimos anos. Quando eu falo principalmente a questão do nó tático, é pela questão do perigo pelo qual o Náutico não conseguiu levar o Botafogo, né? O Náutico, ele, durante toda a partida, apesar de depois do gol do Botafogo, o Náutico ter tomado a iniciativa do jogo, ter tido mais posse de bola, ter tido mais o controle do jogo de certa forma, mas faltou a questão de justamente ser perigoso. O Náutico, apesar de manter a posse de bola, não conseguiu ser efetivamente perigoso contra o Botafogo, como eu falei, até os últimos minutos, onde ali foi necessário, principalmente, um milagre do Dalton. Mas o Dalton, durante o jogo, foi pouco acionado nos momentos. Momento, viu? Pois é. Um lance ali que, pra quem tava assistindo, acho que o momento ali era certo do gol. Principalmente porque o jogador do Náutico sobe sozinho de frente pro Dalton. O legal do lance é porque é aqueles clássicos lances que não surgem do nada. É porque você vê a coisa acontecendo, parece que em câmera lenta. Exato. O cruzamento veio da esquerda pra direita, da esquerda pra grande área, quase já na pequena área, né? Exato. E aí cruzou toda a linha defensiva do Botafogo, o jogador veio de trás e é aquele momento que você vê a movimentação do cara, a bola chegando, você fala, um abraço. Aí tchau, o Dalton benção. foi lá e defendeu com os pés. Boa defesa do Dalton. Já estão apelidando o Dalton de São Dalton, Léo. É cedo demais pra isso, você acha? É cedo demais, calma. Calma. Porque eu sei que, quando ele deixou aquele gol acontecer lá no jogo São Paulo Cristal. São Paulo Cristal, o povo já tava caindo matando. Então, não confie nisso, Dalton. Não confie nas pessoas. As pessoas são traiçoeiras. Mas aí... É por isso que acredite em mim e já compre essa ideia, assim, de que calma. Calma, tá? Vamos com calma, porque eu, pra ser bem sincero, eu ainda tenho minhas dúvidas quanto ao nível técnico do Dalton. Apesar dele ter defendido pênaltis, ter feito essa defesa, eu ainda tenho um pouco de dúvida do nível técnico do Dalton. Não sei se ele pode realmente ser uma segurança completa pro Botafogo, mas eu espero que ele me prove o contrário. Eu espero que o Botafogo comece a mostrar que ele pode ser o jogador ideal para a posição. Mas se não for, o Botafogo vai ter que ir pro mercado. Mas, obviamente, no momento não é para isso. Até porque eu acho que o começo do Dalton pelo Botafogo tá sendo muito bom. Muito bom também. Tá sendo bastante elogiado pela torcida. Mas calma. Mas sempre calma, sempre cautela, não é demais, né? Mas eu também gostaria de destacar, Léo, essa questão do Christian de Souza que você falou da variação tática, né? A gente, nas oportunidades que a gente teve de conversar com o Guardiola da Paraíba, ele sempre falou que ele sempre pensa o time de jogo a jogo. Apesar do Manchester City do Sertão ser o Souza, nós temos o Guardiola da Paraíba, que é o treinador do Botafogo. Exatamente. E aí eu falo sempre isso porque eu acho interessante, porque o treinador, ele mostra realmente aquilo que ele é, de acordo com os jogos que a gente tem visto do Botafogo. O Christian, sempre quando nós conversávamos com ele e perguntávamos, é desse tipo de Botafogo que nós vamos ver ao longo da temporada? É muito disso que a gente vai ver do Botafogo na temporada? Ele sempre falava, eu penso o time de jogo a jogo. Eu sempre penso o esquema tático, as variações táticas que a equipe vai se adequar, as opções, enfim, de jogo a jogo. Inclusive, ele falou na entrevista pós-jogo, que a gente vai escutar também, mas esse trecho a gente acabou cortando, porque senão... Botafogo Futebol Clube? Exato. Né? Podcast? Exato. O ideal não é esse, né? Mas ele traz uma questão que é justamente o Botafogo ter jogado 3 vezes nos últimos, por volta aí, 6 dias, mais ou menos, uma semana, jogou 3 vezes o Botafogo. Houve um desgaste, é claro, físico da parte dos atletas, e ele precisou justamente fazer algumas alterações ao longo desses jogos. E aí, claro, já existe um desgaste. Já existe um desgaste por parte dos jogadores. Eu falando pro Ramon assim,
Não, Ramon, acontece. E o Ramon falou, ele não vai com força total pro clássico. Não vai, e eu sou defensor, total defensor de que nos clássicos não se poupa jogadores. E, como eu estava na minha teoria, jogaram na partida contra o Náutico o Leno, jogou o Pipico os 90 minutos, inclusive bastante elogiado. Inclusive bastante elogiado pelo próprio Christian de Souza. Vamos escutar o Christian de Souza, que ele falou sobre essa importância tática do Pipico na partida contra o Náutico. Tivemos uma estratégia de impedir a saída de bola pelo Vaz, né, que é um construtor, um zagueiro construtor do time deles. O Pipico fez uma partida a nível tático sensacional. Impediu, né, o tempo inteiro do Vaz ter a liberdade para jogar. E isso atrapalhou muito a equipe do Náutico. Nós sabíamos que íamos ter que marcar bastante, com eficiência. E as chances seriam poucas, escassas, e a gente ia ter que matar nos contra-ataques. Isso foi isso que a gente treinou desde quarta-feira, passou em vídeo para os jogadores, né, a nível de estratégia. E, ao meu ver, os jogadores fizeram uma partida a nível estratégico, tático, beirando os 100%. Então isso me deixa feliz, me deixa contente, porque acreditaram na estratégia colocada para eles. Tá aí o nosso queridíssimo amigo Christian de Souza. É muito bom ver o Pipico entrando nessa equipe. Eu não consegui, Ramon, perdão. É muito bom ver o Pipico entrando nessa equipe porque ele tem uma capacidade muito grande. É um jogador que cumpre não só a função do matador, de colocar pra dentro, sim, mas também ele é um jogador que consegue ali segurar os defensores, consegue fazer o pivô. Marcelo Gomes tá rindo aqui. Marcelo Gomes tá de volta, sabia? Ah, tá. Nosso grande Marcelinho de volta. Só das risadinhas aqui no fundo. Mas o Pipico é um grande jogador e o Botafogo ter ele completamente saudável é muito importante. Não só pra questão de gols, mas pra questão de referência de jogador, né? Pro grupo, pro elenco, pra aquele jogador que talvez consiga segurar a equipe quando ela tiver com uma pressão, quando ela tiver um pouco angustiada, ajudar no psicológico e também, obviamente, fazer gol lá na frente, ser referência, ser o cara que conversa com o jornalista, que bate de frente sempre que possível. É um jogador importante. De peso também, né, Léo? Exatamente. E é bom contar com ele, mas também sempre aquele olhar assim para uma nova geração também. Deixar o Bruno Mota aparecer quando possível, porque ele fez boas partidas, apesar de não ser aquele goleador nato, como a gente também conhece. Cumpre um papel tático importante, né? Cumpre um papel tático importante. E também variações, obviamente. Eu ainda acho que o Botafogo, Ramon, pode ter uma equipe com Kiko e Jean no ataque. Só os dois. É uma opção. Sabe? E aí você compõe mais um jogador de meio campo, às vezes para fortalecer a parte defensiva. Né, jogar num 3-5-2, por exemplo, com os dois laterais bem avançados. Como já vimos também ele utilizar esse tipo de formação, né? Exatamente. Então, eu acho que o Botafogo tem muita capacidade de variação tática e isso cabe ao Christian Souza colocar o que cabe melhor a todo jogo. Ele mesmo falou pra gente numa entrevista que o Botafogo não tem essa questão de tática certa, de esquema tático certo. O que importa é o estilo de jogo. Então, o estilo de jogo, quando for imprimido, não importa a tática, qual seja ela. O importante é o estilo. Exatamente. E aí, falando também sobre a outra equipe paraibana que entrou neste último final de semana em campo pela Copa do Nordeste, o 13, meus amigos, que é o que eu já estava esperando acontecer. O 13 só precisava de uma vitória para engatar de vez e eu acho que agora o 13 vai deslanchar de vez o futebol que estava, de certa forma, sendo um pouco ofuscado por conta das primeiras derrotas no ano contra a equipe do Serra Branca e contra a equipe do Nacional de Patos. O 13 foi a campo no último sábado, né, pela Copa do Nordeste contra o River do Piauí. Conseguiu uma vitória, meus amigos, e aí eu preciso destacar. Não temos o lance do gol aqui, mas eu preciso destacar um gol que o Edmundo fez. O Edmundo, que é meia, mas fez um gol típico de centroavante. Recebeu o passe, já dominou ajeitando para o chute e conseguiu tirar do goleiro. Assim, um gol maravilhoso da equipe do 13, que, na minha opinião, teve mais dificuldades no jogo do que, por exemplo, a equipe do Botafogo. Ah, Ramon, mas o Botafogo, depois que tomou o gol, o Náutico tomou conta do jogo. Concordo plenamente, mas é o que eu falei. O Náutico só conseguiu realmente ser mais perigoso contra o Botafogo nos últimos minutos da partida, né?
quanto o jogo da equipe do 13 contra o River foi uma troca franca ali entre as duas equipes. Um jogo bastante equilibrado. O River trouxe muitas dificuldades para a equipe do 13. O 13 sentiu realmente assim esse volume de jogo também que o River trouxe, que o River tentou sair realmente com um resultado também positivo de Campina Grande. Porém, o 13, a partir do momento no segundo tempo ali, acho que mais ou menos do meio do segundo tempo para o final, o 13 conseguiu começar a ter um domínio maior do jogo. E aí teve a oportunidade de fazer o gol com o Edmundo, conseguiu. Teve outras oportunidades também, acabou desperdiçando. O River também teve algumas oportunidades, né? Mas acabou não conseguindo converter em gol. Mas um jogo assim, muito bom para as duas equipes, mas eu digo assim, principalmente para o 13, que conseguiu uma vitória diante de um adversário que mostrou que vai ser um adversário difícil para todas as equipes que forem enfrentar o River, seja lá no Piauí ou seja fora de casa. O River vai ser podem ter certeza que o River vai ser aquele tipo de adversário que vai ser um visitante muito chato de se receber em casa. A vitória do 13 é muito importante para a equipe consolidar esse momento, né? E também preparar para os próximos jogos, porque o 13 teve, né, 2 derrotas difíceis no campeonato. A estreia no Paraibano, voltando para a temporada depois de um título, depois de muito tempo com campanhas ruins, uma coisa meio sem graça ali, com a torcida sem graça com a equipe. Agora voltando com título, voltando com outro nível, eu diria. Acho que o 13 não tinha o nível que tem hoje no ano passado, assim, de mais respeito, de mais credibilidade. E agora, logo nos primeiros 2 jogos foram 2 derrotas, e aí a credibilidade foi quase por água abaixo. Mas aí venceu o Atlético de Cajazeiras sem dificuldade, venceu o seu primeiro jogo da Copa do Nordeste, e aí conseguiu ter mais tranquilidade. Eu acho que essa vitória vai ser importante para a sequência da temporada. Mas eu acho bom destacar que essa vitória do 13 na Copa do Nordeste não pode desviar o foco da equipe, que é o Campeonato Paraibano. E por quê? 13 tá na Série D. 13 tá na Série D. Então a Série D é o torneio mais maligno que existe. Porque se você não for bem no seu estadual, você não volta. Não tem como você voltar. Mesmo você pode ser vice-campeão. Você pode ter a oportunidade de não jogar a Série D no ano que vem. É uma competição cruel. E o 13 precisa focar no Paraibano. E aí o Paraibano, eu já acho interessante, Ramon, que ele já tá começando a se encaixar algumas peças, né? Já tem a equipe nacional de Patos com 9 pontos. Já tem outras equipes com 6. O 13 precisa correr atrás. E é importante não desviar o foco. Ainda bem que agora vão ser 3 jogos seguidos, né? De Copa do Nordeste. Já jogaram um, aí depois o 13 joga contra o Sport e depois contra o CRB. O jogo do Sport é na sexta-feira, nessa sexta-feira. O 13 jogou no sábado. Bom tempo de descanso. Depois joga contra o CRB na quinta, em Campina Grande. Mais um bom tempo de descanso. Porém, o jogo no Paraibano, que também é em Campina Grande, então é bom porque não tem viagem, é no domingo. Então, aí já fica a questão assim, vai entrar com força total nesse jogo contra o CRB? Eu sei que é muito importante, a gente entrou nessa discussão principalmente no nosso Instagram, aqui no Podcast Mais Fute, sobre Copa do Nordeste ou Campeonato Paraibano. E existe uma clara questão assim que meio que tira cada um do seu eixo. Por quê? A Copa do Nordeste ela é muito importante para os jogadores, para a comissão técnica, porque é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de conseguir um novo emprego, de conseguir uma vida melhor. E por mais que muitos falam, e cadê a paixão pela sua equipe? Isso aqui também não deixa de ser negócios. Então eles querem uma vitrine boa. E é por isso que os jogadores, treinadores sempre vão valorizar a Copa do Nordeste. Mas como instituição, como equipe, para o Botafogo e para o 13 também, a Copa do Nordeste não é tão valiosa quanto o Campeonato Paraibano, apesar da renda da Copa do Nordeste ser boa. O Campeonato Paraibano ele dá mais força para a equipe e ter a competição no próximo ano, de ter a capacidade de competir por uma outra competição. Talvez para o Botafogo seja melhor até mesmo a Copa do Nordeste, porque ele já tem vaga garantida na Série C. Só que o Botafogo também não ganha faz muito tempo paraibano. Então, e a Copa do Nordeste a gente sabe que é um nível muito diferente, muito maior. Tem equipes como Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport, que é quase ilegal competir contra essas equipes. Mas
o 13 não pode esquecer esse foco. Eu acho que o foco do 13 é ainda Campeonato Paraibano. Então, vamos deixar essa vitória subir a cabeça, achar que o 13 pode furar tudo. Não, a gente vai conseguir chegar na próxima fase. Até pode, mas não deveriam contar com isso, pra ser bem honesto. O Arthur Bolinha, o presidente do 13, ele conversou com a gente já na oportunidade que o 13 veio jogar aqui contra o Serra Branca, e ele deixou bastante claro que o foco da equipe é o Campeonato Paraibano. Eu acho que isso deve estar bastante claro, pelo menos para o próprio torcedor do 13, que o foco realmente da equipe nesse primeiro momento da temporada vai ser o Paraibano. O 13 ele vem numa campanha já de recuperação, venceu o primeiro jogo e isso era importantíssimo, principalmente para dar uma sequência e dar um ânimo no time. Eu acho que faltava isso até mesmo para o torcedor ter mais confiança no elenco, no plantel que está à disposição do William Di Mattia. Mas aí eu vou dizer um negócio para você. O 13, ele além de não perder o foco no Paraibano, ele também precisa entender que a Copa do Nordeste pode também ser uma oportunidade, claro, de experimentar esse time para o momento mais difícil do campeonato, né? Vai ter jogos complicados para o 13, onde ele pode fazer testes nessa equipe, até mesmo de, como eu já falei, que isso também pode servir em determinado momento para o Botafogo, de nivelar a equipe. Eu acho que mais dentro dessa perspectiva geral, a vitória contra o River e a vitória que veio anteriormente contra o Atlético de Cajazeiras é um recado até mesmo para o próprio torcedor do 13 para acreditar nesse time, que esse time realmente ele vinha com boas partidas, porém não vinha com os resultados. Eu acho que as derrotas que o 13 teve no início do Paraibano ofuscaram bastante esse bom início da equipe, que realmente tem uma equipe que cria bastante, que chega, mas estava faltando realmente esse último detalhe, que eram os gols, para poder sair com as vitórias e, claro, também ajustar aquela parte defensiva para não tomar gols, como tomou, por exemplo, contra o Nacional de Patos nos últimos minutos. Porém, aí eu volto a destacar, o 13 ele tem claro e evidente o objetivo dele no ano, que é o que você falou, Léo, o Campeonato Paraibano. O 13 está obstinado a conquistar esse bicampeonato paraibano que a gente já não vem há um bom tempo para a equipe do Galo. E assim, eu falei aqui rapidamente da tabela do 13, eu queria também separar esse tempo para falar um pouquinho do Botafogo, que a gente não falou um pouco da sequência de jogos que o Botafogo vai ter. E o Botafogo ele vai ter um jogo interessante com a Juazeirense, e depois enfrenta o ABC de Natal. Vamos estar lá, Léo, contra a Juazeirense? Com certeza, estaremos presentes no nosso queridíssimo Almeida Filho para o jogo Botafogo e Juazeirense. E é interessante ver que a tabela do Botafogo é muito mais tranquila do que a do 13, né? O 13 já vai pegar, por exemplo, Sport e CRB, duas equipes de Série B contra uma equipe de Série D. E o Botafogo vai pegar a Juazeirense, que, se eu não me engano, é da Série D, e o ABC de Natal, que tá numa derrocada horrível. O Souza bateu de frente com ele. O ABC também ia perdendo pro Maranhão em casa. Maranhão, que é uma equipe muito boa, tá? Pode parecer que não, tá na Série D, mas é uma equipe muito forte. Acho que é um pouco, até melhor que o Souza, pra vocês terem uma noção. O Maranhão quase subiu pra Série C, quase tirou o Ferroviário. Se lembra? Perfeito. Que teve aquele pênalti que salvou o Ferroviário. Que o Maranhão ia ganhar nos últimos minutos e o Ferroviário teve um pênalti e fez gol. Pronto, o Maranhão é uma equipe muito forte e o Botafogo, se eu não me engano, ainda vai pegar essa equipe no campeonato. Vamos só olhar se realmente vai pegar. Não, eu estou viajando, acho que é o 13 que vai pegar. É o 13 que vai pegar o Maranhão. É uma equipe muito forte. Como é que é? O 13 vai pegar o Maranhão? Maranhão. Vai pegar o Maranhão, Léo? Vai enfrentar o Maranhão. Vai pegar o Maranhão. Quem é Maranhão? O Maranhão. Que isso, Ramon? Você tá com a mente muito... Você falou que o 13 ia pegar o Maranhão, homem. Então, o Maranhão não é uma equipe? Mas o Maranhão, aqui é o Maranhão, rapaz. Tô sabendo dessa gíria. Você não sabia, não? Ah, pai. Rapaz, pensei Foi, que era tome só um cuidado. estádio. Tome cuidado pra você também não pegar no Maranhão, Não, 10 anos. Então eu só vou pensar em São Luís, viu? cidade de São Luís, capital de fulano de estado. E aí o Botafogo tem uma sequência mais interessante. Eu acho que o Botafogo ele até pode sonhar com Copa do Nordeste, mas é aquele negócio. Eu não acho que vale a pena você focar nisso. Aproveita que agora tem 2 jogos e o foco ganha esse jogo contra a Juazeirense, já vai ficar numa situação interessante. E contra o ABC,
poupa seus jogadores, porque no domingo tem jogo contra o Nacional de Patos. Então, é um desafio muito maior. O Botafogo, de certa forma, a tabela do Botafogo, de certa forma, assim, não a questão, os times que o Botafogo vai enfrentar, a questão não é isso, né? Mas eu digo assim, a tabela do Botafogo, as equipes que estão, de certa forma, favorece mais o Botafogo do que o 13, por exemplo. O grupo do 13, eu acho que tem mais equipes de ponta, por exemplo, do que a do Botafogo. Porém, é aquele negócio, um enfrenta o do outro, né? Os times do outro. O Botafogo provavelmente, se passar, né? Se conseguir passar, ele pode enfrentar o Maranhão nas quartas de final, né? Ele pode pegar uma equipe desse tipo nos playoffs, né? Na fase final da Copa do Nordeste. Acho e aí, que é isso, né, não tem muito mais o que falar. Vamos falar agora sobre polêmicas, que é sempre uma das coisas que a gente tem mais prazer em falar aqui. Eba. É em polêmica. Bora mudar de assunto? Vamos embora. Olha, nosso Corinthians, queria mandar um abraço pro meu primo Ronaldo Abrantes, corintiano nato. E tem nome de um dos grandes jogadores do Corinthians, exatamente, né? Exatamente. O goleiro Ronaldo. Claro que eu não estava falando do fenômeno, eu estava falando do goleiro Ronaldo. Joga muito no Corinthians. Mas eu acho que seu primo tem o nome do goleiro, né? Por conta do goleiro, né? Não. Por conta do jogador mesmo? Não Ele sei. tem quantos anos? 25. Então é por conta do goleiro. Não é, não. Eu acho que é. 25 anos atrás o Ronaldo não tava jogando bola, não? Em 98? Tava, mas... Não tava no auge da carreira dele? Tava, mas ele não é corintiano? É. Então, o pai dele botou o nome dele Ronaldo por conta do goleiro do Corinthians, Ronaldo, que fez um grande sucesso. Fica aí o questionamento pro meu primo, vou perguntar depois. Cabelo. Olha, vamos falar um pouquinho dessa situação do Corinthians, porque o Corinthians começou muito mal a temporada, perdeu o clássico, perdeu o tabu com o São Paulo, jogando na Neoquímica Arena, depois perdeu vergonhosamente. Inclusive, meu primo, meu primo, ele é lá de Guaianazes, em São Paulo, Zona Leste, perto de Itaquera, corintiano do local mesmo. Ele tava passando um tempo, ele tava passando um período, foi embora ontem, viajou de volta pra lá, ele tava aqui em João Pessoa. Porra. E aí, a gente estava na praia no momento do jogo do Corinthians. Eita. Aí ele virou e falou, tá 3-0 pro Novo Horizontino. Eu comecei a rir, obviamente. Mal sabia o que ia me esperar pro restante do dia, né? Como bom palmeirense que sou. Aí eu comecei a rir, obviamente, e a gente debateu essa questão do Corinthians. E ontem veio o Mano Menezes a deixar o cargo, ser demitido. E, cara, a situação do Corinthians é... Eu concordo um pouco com o que o Neto falou sobre a situação, que o presidente não tem certa culpa nisso, porque vem de outras gestões. O Corinthians vem de gestões complicadas. Mas, obviamente, o Augusto Melo tem culpa porque, cara, como é que você vai confiar no Mano Menezes? Se você não tem confiança nele, se ele conseguiu estragar tudo logo de cara, por que você deixou ele? Por que você não foi atrás de outro cara? Porque você já quis deixar e aí, na primeira oportunidade, deixar com que ele saia da equipe. Não faz sentido você dar essa oportunidade pra depois tirar tão rápido. Demite logo. Acabou. Não tem problema nisso. E eu acho que muitos corintianos iam concordar que o Mano Menezes é um treinador que ele tem dificuldades de render em alguns cenários e outros cenários ele precisa de muito tempo. Ele já veio de uma passagem interessante no Internacional, mas que depois ficou conturbada, que não serviu pra nada, quase que rebaixou o Internacional no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito difícil você confiar num treinador como o Mano Menezes atualmente. E aí ele decidiu optar por manter o contrato e, obviamente, entra a questão, assim, de quem assinou esse contrato, que fez com que ele ganhasse uma multa multimilionária caso fosse demitido, e foi demitido. E aí fica o Corinthians pagando treinador, né? E é incrível como, por exemplo, o Palmeiras paga um salário absurdo pro Abel. Só que o Corinthians gasta muito mais pro treinador. E tudo meia boca, que não funciona, né? E aí eu entro em outras questões de gestões. Como é que o Corinthians dá a oportunidade, por exemplo, pro Fernando Lázaro, que era da comissão técnica, tinha muita chance de crescer no cargo, e é demitido logo na primeira oportunidade, porque ele não tem aquele peso de um treinador. E aí nunca dá certo um treinador no Corinthians. É óbvio que não vai dar certo. A equipe é bagunçada, administramente falando, ela é confusa.
O Corinthians agora, nessa nova gestão, ficou cheio de promessas. O Corinthians é uma equipe que que consegue ganhar muito dinheiro, porque é uma equipe muito popular, é a segunda maior do país, assim, em questão de tamanho, de torcida, é a maior de São Paulo. E agora assinou um patrocínio bizarro de 300 milhões em 2 anos. E assim, o Corinthians, ele tem muita capacidade de ganhar dinheiro, mas ele acaba pecando na hora do que fazer com esse dinheiro. E diferente do Flamengo, por exemplo, que tem uma parte administrativa muito consolidada e muito forte, o Flamengo não tem dívidas, o Flamengo consegue tirar muito dinheiro e investir muito dinheiro. Só que ele investe mal esse dinheiro e muitas vezes não tem necessidade do Flamengo ter 2 equipes com tanto de jogador que tem. E o Corinthians não tem os 2. Fica pior ainda. É porque é aquele negócio, né? No caso do Flamengo, tem 2 equipes, mas tipo, é 2 equipes sem ter, por exemplo, dívidas quanto a isso, né? O time, ele tem... Mas é um gasto muito exagerado. Então, é um gasto exagerado porque pode, Léo. É isso que eu tô falando, porque pode. É por isso que eu falo. Só porque eu tenho dinheiro, eu posso gastar... Pode. Oxente, o Manchester City não montou 2 times? O Manchester City não montou 2 times? Não, mas o Manchester City, ele moldou 2 times, ele não formou 2 times. Mas é isso que eu tô falando, desde sempre. Não moldou 2 times. O Flamengo contratou um monte de cara. Não, mas o time do Flamengo existe uma base faz anos. Faz anos que o Flamengo tem uma base, onde ele mantém, desde então... Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, você tinha ali que até se aposentou até então o Felipe Luiz, o Léo Pereira, ele vem participando da transição desde quando o Pablo Mari saiu, e aí você tinha o Rodrigo Caio até o ano passado, você tem o Gerson que voltou. Mas o que eu tô falando é que o Flamengo investe muito dinheiro e acaba se perdendo nesses investimentos. O Luiz Araújo, jogador de banco, o Cebolinha, se não fosse o Tite, tava lá no banco também. Tanto são jogadores que estão sendo recuperados pelo treinador. Luiz Araújo era titular até a última temporada. O Dela Cruz chegou agora, tomou a titularidade porque está se montando uma equipe em cima disso. Mas é isso que eu tô falando. Tem alternativas. O Flamengo também queria manter o Everton Ribeiro. Sim. Porque não conseguiu. Ele ia jogar onde, meu amigo? Mas é isso que eu tô falando, Léo. Não é questão de jogar, é compor o elenco. Uma equipe que precisa disso para ao longo da temporada. O Flamengo vai estar disputando Libertadores, vai estar disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas você não precisa de um jogador tão caro para fazer isso. Mas é isso que eu tô falando. Mas salário. Se pode. Se pode, qual o problema? Poder pode. O Flamengo pode fazer o que quiser. O Flamengo pode trazer o Adriano de volta à aposentadoria. Mas eu não tô falando, eu tô querendo dizer que isso aí é uma questão que não é positiva, que não é bom. Só porque você tem dinheiro, você vai gastar que nem Se trouxa. você pode gastar que nem trouxa e não ter dívidas, eu acho que você pode fazer isso. Eu acho que esse que é o ponto. Uma equipe depois que tem condições... um elenco rachado, depois você tem treinador... Depende, é isso que eu tô falando, é por isso que eu tô falando, tudo depende, mas porque se o treinador consegue manter juntos os jogadores, eu acho que não tem nenhum problema. A gente fala isso do Flamengo, o Corinthians não tem nada disso. Então, o Corinthians não tem nada disso e esse é um dos grandes problemas. O grande problema do Corinthians nos últimos anos tem sido principalmente a parte administrativa. Se a gente lembrar bem, na última década, né, nós tínhamos 2 equipes que dividiram por um bom tempo os títulos do Campeonato Brasileiro, que foi Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras ganhava um ano, o Corinthians ganhava outro. O Palmeiras ganhava um ano, o Corinthians ganhava outro. Pelo menos nós tivemos uma sequência, acho que desde 2015, mais ou menos assim. 2015 não, 2016, né? 15, 16, aí o 15 Corinthians, 16 Palmeiras, 17 Corinthians, 18 Palmeiras. Exato. Aí Flamengo. Exato. Então nós tínhamos o Corinthians ali num nível de competitividade muito alto, né? Até mesmo depois da era Tite, nós tivemos o Carille conseguindo conquistar um campeonato brasileiro. E por que de repente... Um dos piores, viu? Mas assim, veja, por que o Corinthians caiu tanto de lá pra cá, né? Porque nós não vemos assim, apesar do Corinthians ter disputado o final de Copa do Brasil e tudo mais nesse período de tempo, mas porque nós vemos um Corinthians em tamanho declínio nesses últimos anos. Porque a parte administrativa do Corinthians tem pecado bastante. E a gente já viu por diversos exemplos, e acho que talvez hoje em dia o principal exemplo que nós temos é o Santos, que foi rebaixado para a segunda divisão por conta da parte administrativa principalmente, o quanto isso faz diferença para o desenvolvimento de um clube, né? O pessoal está impressionado que o Corinthians tomou 3-1 do Novo Horizontino. Vão assistir o jogo do Novo Horizontino? Vão ver o projeto que existe por trás do Novo Horizontino? O Léo comentou comigo recentemente o projeto que existe por lá. Eu fui dar uma pesquisada. É um trabalho maravilhoso que está sendo feito ali. Se impressionou com 3-1, se impressione cada vez mais com a administração do Corinthians e não com o que acontece com o Novo Horizontino, que provavelmente, talvez se não esse ano, mas em breve vai estar disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não, se deixar, vai ter 10 equipes paulistas na Série A futuramente. Vai, porque
É isso que eu falo, Léo. Quando existe uma estruturação por trás, existe a parte administrativa, existe projeto, como a gente tanto defende aqui, as coisas desenvolvem, o resultado aparece. E aí é isso que tem faltado ao Corinthians. O Augusto de Melo, eu concordo em parte também com o que Neto falou, mas também entendo porque, por exemplo, o próprio Neto apoiou o Augusto de Melo na eleição para presidente do Corinthians. Também. Exato. Não dá para confiar no Neto. Então, mas eu entendo por parte, realmente, porque também não dá para jogar tudo nas costas, porque vem de anos esse problema na administração do Corinthians. Mas como também a gente também não pode negar que o Augusto de Melo é, de certa forma, muito amador diante desse cargo. Ele nunca geriu nada na vida dele. Primeiro começa por aí. A não ser, acho que talvez a própria vida dele, né? Mas enfim. Sabe o que ele me parece? Ele me parece aquele candidato à presidência que tá com muita vontade de mudar o Brasil. Sabe? Tá com muita vontade. Não, eu quero mudar o Brasil vai ser melhor comigo. Ele tem até boas ideias, mas ele não tem capacidade de fazer isso, de gerir isso. Não, e eu acho que faltam boas pessoas. Ele chegou nesse cargo e agora ele tá tipo assim, e agora? A gente vai tentar fazer alguma coisa. E eu acho que faltam pessoas para orientar o próprio Augusto de Melo. Cara, tudo bem. Eu também não vejo problema, por exemplo, de uma pessoa assumir a administração do clube sem ter tido nenhuma experiência antes disso. Não vejo problema, até porque só vai ter experiência com as coisas quando ele começar a gerir alguma coisa, né? Então ele precisa ter a oportunidade para começar a criar o calejo, né, para a administração. Porém, eu digo aí, o que é que falta? Faltam pessoas ali até mesmo para ajudar e orientar ele. Eu acho que também falta próprio do Augusto de Melo procurar essa ajuda, porque claramente ele está perdido nisso. Ele tá perdido à frente de um dos maiores clubes do Brasil. Ele tá fazendo proposta por Gabigol, sendo que Gabigol não vai mudar nada. E dizendo, assim, publicamente, trazendo essas informações a público. Teve o moído com o Mateuzinho, dizer que o jogador era do Corinthians, o jogador começar a treinar no Corinthians, o cara tava, acho que no último clássico, no banco de reservas do Flamengo, entendeu? E aí, cara? Tipo, o cara começou a treinar com os caras do Corinthians e não foi anunciado. Mas agora parece que recentemente chegou um acordo e vai pagar o valor. Mas 5 milhões de... Cara, você vai pagar 5 milhões de euros ou dólares por um lateral direito. Não, e assim, é uma coisa absurda. É uma coisa, sinceramente, assim, eu digo absurdo. Tem alguns erros que são realmente escandalosos. Por exemplo, nós tivemos coisas que são culpa da administração anterior. Por exemplo, a dívida que tem com o Rojas, que ameaçou ir a FIFA, acionar a FIFA, pelas essas dívidas que o Corinthians não estava pagando. Isso não é culpa do Augusto de Melo. Isso é culpa do Duílio. Mas vamos lá. Vamos pegar essas questões. O Corinthians vinha desde o início do ano dizendo que ia atrás do Gabigol, que o Gabigol tinha perfil do Corinthians, não sei o quê. Só que o Corinthians não tem dinheiro para comprar Gabigol. Aí vem essa questão do Mateuzinho, que é realmente uma vergonha alheia passar por isso. E aí vem uma série de outros fatores que realmente prejudicam a imagem do clube. O clube já não vem bem, gente. Já não vem. O último ano o Corinthians brigou para não cair. É preciso a gente lembrar disso. E aí mantém o Mano Menezes, talvez porque conseguiu salvar o time. Mas o Mano também, como o próprio Léo falou, já não vinha desenvolvendo bons trabalhos nos últimos anos. E aí, com 5 jogos, já demite o cara. Quer queira, quer não, ele se tornou um bode expiatório porque a torcida estava pedindo a saída do Mano. E agora tá querendo ir atrás do cara que é do São Bernardo, que não pode sequer assumir o clube agora no Paulistão. Cara, assim, é muito amadorismo junto. Pra você não criticar. E aí eu vejo a imprensa, que existe muita imprensa que é clubista. Eu vejo os comentaristas aí esportivos da ESPN, do Sport TV, o pessoal metendo pau no Augusto de Melo. Não tira os méritos de um lado, mas também acha exagerado por outro, porque a galera fica criticando o cara como o cara também se fosse o diabo. Não é assim também, gente. Tem que entender que as coisas estão ruins no Corinthians, não é de hoje. Elas já são ruins. Exato, são ruins há um bom tempo. E aí, infelizmente, também isso cabe também aos próprios sócios, essa culpa, de colocarem na administração do clube um cara inexperiente. Vão ter que aguentar ele pelos próximos anos. E aí, meus amigos, quem quiser salvar o Corinthians de acontecer uma desgraça e acontecer o segundo rebaixamento na história do clube, por exemplo, ou uma vergonha alheia no Campeonato Paulista, de brigar para não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, é bom começar a querer ajudar a gestão e não esperar que essa gestão se afunde cada vez mais para prejudicar o clube. Eu acho que nessa hora é preciso todo mundo realmente ali que
gosta e ama o Corinthians, querer ajudar o clube e tentar, da melhor forma possível, salvar a equipe dessa situação. Sigo o relator. Perfeito. Bora mudar de assunto? Vamos embora. Uma notícia bombou nessa semana. Bombou. E, com certeza, a gente já esperava por isso. Já. Era como se fosse o encontro do Rio Solimões. É verdade. Né? O encontro... Já viu o local que marca a divisão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico? Parece direto no meu Instagram. Que eles têm cores diferentes. Cores diferentes. E aí eles não se misturam porque tem densidades diferentes. Densidades diferentes. E é tipo isso. É um encontro que a gente já esperava que ia acontecer, que é Mbappé no Real Madrid. Obviamente, o Real Madrid, a gente espera toda a estrela do futebol, a gente espera no Real Madrid. Seja o Haaland, seja Cristiano Ronaldo. Que eu espero em breve seja assim. Neymar. Todo mundo já foi cogitado no Real Madrid. As únicas estrelas que não vão pro Real Madrid é quem estava no Barcelona. Mas até isso, com o Luís Figo, não funcionou. É verdade. Que o Luís Figo era a maior estrela do futebol, estava no Barcelona, tinha ganhado bola de ouro e pulou o muro, foi pro Real Madrid. Uma coisa aconteceu o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, né? Que jogou no Barcelona, foi pra Inter de Milão, mudou. Aí depois foi pro Real Madrid, né? Agora você sair diretamente do seu maior rival pro outro é muito complicado. Teve um negócio com o Neymar também, de que o Neymar poderia ir pro Real Madrid, Sim. né? Uma época... Mas parece que ele recusou, o Real Madrid também deu para trás. E agora a gente vai ter Mbappé no Real Madrid. Obviamente não é nada oficial, mas fontes, portais, sites assim já estão dando como certo essa nova chegada na equipe do Real Madrid. E eu já vou dizer logo de cara a minha opinião, Ramon. Diga. Eu não gostei disso. Não gostou? Não gostei. Por que você não gostou? Porque eu não gosto do Mbappé. Ninguém gosta do Mbappé. Eu também não gosto, não. Como jogador, ele é ótimo. Mas eu também não acho que ele realmente seja um jogador assim geracional. Obviamente, o cara ter feito 3 gols na final de Copa do Mundo é fortíssimo. É aquele negócio, né? Não é porque eu não gosto do cara que eu não vou dizer que o cara não é bom. Não, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. É porque a gente teve acostumado com Messi e Cristiano Ronaldo há uma década, então nossos padrões são muito altos. É verdade. Tipo assim, perto deles, assim, da nova geração que eu vejo, Vinícius Júnior, Haaland. Eu sei que eles são muito jovens, mas, pô, esses caras aí, velho, parece que eles nunca vão chegar nesse nível. Mas tudo pode acontecer. Nesse momento, sabe quem era pra estar voando? Neymar Júnior. Era o nosso menino. Com seus 30 e poucos anos. 32, aí, né? Completou ontem. Completou 32 anos ontem. Era pra ele estar voando, meu amigo. 32 anos, o Messi e o Cristiano Ronaldo estavam voando. Ganhando bola de ouro, Champions League. E o Neymar aí, infelizmente. Mas o Mbappé, obviamente, é uma super estrela. É um jogador assim que tem tudo pra tá na história do futebol daqui uns anos. E ele chegar no Real Madrid, obviamente, ofensivamente, taticamente, é maravilhoso. É surreal. Mas eu vejo por um outro lado. O Real Madrid, ele não tá mais contratando seus galácticos. Ele tá formando seus galácticos. Então, o Mbappé é a primeira contratação que eu diria galáctica. O que acontece no Real Madrid hoje é a formação de galácticos na sua equipe. Ou seja, você trazer um Vinícius Júnior cru e desenvolver ele para ele se tornar hoje um galáctico, que hoje ele é um galáctico. O Rodrigo, que não é do mesmo nível do Vinícius Júnior, mas também tem tudo para ser um galáctico futuramente. Ele já já considero, tá, Léo? Já? Já. Principalmente porque o Tá Rodrigo... muito. O Rodrigo, por exemplo, ano passado, na última Champions do Real Madrid, tem um papel fundamental nos jogos, né? De gols importantíssimos. Eu não considero, mas eu acho que é válido mesmo. Aí temos, obviamente, Bellingham, que já tinha mostrado muito sucesso no Borussia Dortmund, mas chegou num outro patamar aqui no Real Madrid e se tornou um galáctico já na sua primeira temporada, sendo decisivo, sendo muito importante. A gente ainda tem outros jogadores que são muito, muito bons, assim, que também ainda são jovens, como é o Valverde. Enfim, como também tem o Militão, que agora está machucado. A gente também tem jogadores mais consolidados, como o Modric, como o Courtois. Enfim, essa equipe é muito forte. Temos também um treinador conceituado, um dos maiores da história, que é o Carlo Ancelotti no banco. O Real Madrid não precisa do Mbappé, essa é a verdade. Ele não precisa. Concordo. Mas ele conseguiu. Agora fica a questão, como é que fica a equipe atual? Como é que fica o cenário que a gente conhece
com o Mbappé. Será que o Mbappé vai desestabilizar isso? Será que o Mbappé ele vai ficar pianinho no Real Madrid? Porque no PSG ele não era pianinho, não. Ele queria ser dono da equipe também. Assim como o Neymar chegou para ser o dono do PSG, o Mbappé foi se criando como um dono do PSG. Ele se aproveitou da sua descendência francesa, da sua nacionalidade, das baixas do Neymar, das lesões, para tomar essa posição. E mesmo assim, ele ainda brigava com o Neymar, ainda brigava para ser esse nome. Vamos ver como é que ele vai se comportar nesse Real Madrid. Porque ele não tá chegando num lugar que precisa dele. Ele tá chegando ali, eu diria, quase de favor. Porque para ele é o Real Madrid, ele é torcedor do Real Madrid. Vamos ver como ele chega nesse cenário, porque, cara, ele não merece a camisa 7 do Vinícius Júnior, ele não merece bater pênalti, entendeu? Ele não merece bater a falta, ele não merece ter a voz de líder nessa equipe. Sim. E como é que ele vai se comportar? Porque ele é líder na França. Ele se colocou como líder na França. Ele se colocou como líder no PSG. Ele até pode se colocar como líder no Real Madrid, mas eu não acho que agora ele tem margem para crescer. Então vamos ver como é esse cenário. Porque o Bellingham chegou, e obviamente se aproveitando das lesões do Vinícius Júnior e dos seus jogos incríveis, chegou nesse status de líder também. Mas o Vinícius Júnior, incontestavelmente, é o melhor jogador da equipe. Eu desconcordo, tá? O quê? Que o Vinícius Júnior é o melhor jogador do Real Madrid. Você acha o Bellingham hoje? Eu acho que é o Bellingham. Pela personalidade, pela liderança que ele já exerce, principalmente na atual temporada. Eu falo, ele pode até ser o líder. Na atual temporada. Mas eu acho o Vinícius Júnior o melhor jogador, o cara que pode despontar. Sim. É o cara que pode desequilibrar jogos, né? Pode, exatamente. Como existia no Barcelona, né? Eu lembro que o Xavi e o Iniesta eram craques, líderes, e o Messi era o jogador que decidia. Pode ser algo parecido assim. Mas eu não sei como que chega o Mbappé nessa história, não. Eu tenho curiosidade para ver. Porque eu nunca vi o Mbappé nesse cenário. Ele sempre foi o líder, ele sempre foi o craque do time. E agora? Como é que fica? Eu, na minha opinião, concordo com você. Também acho que o Real Madrid não precisaria do Mbappé. Inclusive, o torcedor do Real Madrid ele tem muito mais apreço, por exemplo, numa contratação de um Haaland da vida do que, por exemplo, o próprio Mbappé. O torcedor ele tem um certo rancor ainda do Mbappé, principalmente porque, de certa forma, ele... Não vou dizer que cuspiu na cara do Real Madrid, mas ele menosprezou muito o Real Madrid em um determinado momento, né? Enfim, na minha opinião... Ele foi seduzido pelo PSG de novo. Ele caiu no conto. Ele é mercenário, né, Léo? Desculpa dizer aí, mas a palavra certa é essa. Como vocês podem ver, a gente não gosta do Mbappé, né? Não gosto, não. Até porque, assim, eu não gostei. Eu queria que uma bomba explodisse no estádio da Copa do Mundo e acabasse com todos os argentinos e franceses, tá? Mas eu não queria que aquela final acontecesse, porque eu não torcia pra ninguém. Eu só queria que aquele jogo acabasse e ninguém vencesse. Mas, como os nossos hermanos ganharam, né? A única coisa que me ficou agradável no meu coração foi o fato de que o Mbappé acabou se enganando no fato de dizer que a Europa era melhor do que o futebol sul-americano, né? E que por isso quem seria o campeão, né? Na lógica dele, que pena, Mbappé. Não seria um clube sul-americano. Mas enfim, concordo com você nessa perspectiva, Léo, de que o Real Madrid não precisa do Mbappé, e o Mbappé ele vai chegar no Real Madrid já chegando com jogadores que têm, por exemplo, títulos que ele não tem. Claro, ele chega com uma Copa do Mundo já, títulos que ele não tem. Mas ele já chega numa equipe onde você vai já ter um Vinícius Júnior campeão da Champions, onde você já tem um Rodrigo campeão da Champions, todos dois decisivos nessa Champions League, que é o título que o Mbappé busca ainda na carreira. Apesar dele já ter a Copa do Mundo, mas ele busca esse título na carreira. Ele vai chegar num time onde já existem jogadores que são mais novos que ele, por exemplo, e que exercem já um papel de liderança no clube. E realmente é uma contratação diferente do que nós estamos vendo do Real Madrid nos últimos anos. Porém, é uma contratação que não vai custar para o próprio Real Madrid. E o Real Madrid sempre fez parte também da filosofia do clube ter os melhores jogadores dentro do elenco. Como vai funcionar isso, eu não sei. Não sei se quando ele chegar, por exemplo, o Luka Modric vai estar ainda exercendo seu futebol no Real Madrid, se o Kroos vai estar ainda por lá. Porque eu sei que o Real Madrid ele tem um projeto, por exemplo, de que
de construir um meio de campo ali, utilizando do Valverde, utilizando do Tchouaméni, utilizando do próprio Bellingham. Camavinga. Nós temos o Camavinga. Então são jogadores que já estão ali passando por esse processo para poder assumir o comando desse meio de campo. Essa transição do Real Madrid eu achei muito boa. Muito boa. Até porque eles mesclaram, né? Por exemplo, o Tchouaméni, ele chega, o Casemiro ainda tá por lá. E aí quando o Casemiro sai, tem um jogador que pode exercer essa função. O próprio Valverde vinha jogando de titular nos últimos anos. É um jogador que joga em várias posições. Já jogou como ponta, já jogou como meia, já jogou como volante, lateral. Consegue exercer tudo isso. Nós temos jogadores de experiência ali que chegaram e que exercem também uma certa liderança e ajudam esses processos de transições, né? Nós temos o Alaba que chegou, nós temos o Rudiger que já tem uma certa idade assim, 26 anos mais ou menos, 27 por aí. Campeão de Champions. Nós temos aí os veteranos como o Modric e o Kroos também que ajudam nesse processo. E já temos esses personagens tão importantes que são Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, enfim. Esse processo de transição vai ser diferente. Vai ser porque é um jogador galáctico que chega, um jogador que realmente é diferente, mas que eu acho que no Real Madrid, por exemplo, ele não vai ter os gostos dele atendidos. Pelo menos no primeiro momento, né? A não ser que ele se torne realmente aí um talvez cara... ele fique pianinho também, né? Talvez. Por ser o Real Madrid, ele vou ficar quietinho aqui. E ele não acha que ele querendo mandar no clube vai acontecer. Lá não tem um shake pra ele mandar, não. Lá tem Florentino Pérez, que é simplesmente o maior cartola da história do futebol mundial. Quem manda no Real Madrid é Florentino Pérez, não é jogadores nenhum. Né? E isso é importante ele entender. Importante ele entender que ele não vai pegar um treinador meia boca para ele mandar também. Que ele pega um dos maiores treinadores da história, que é o Carlo Ancelotti, que tem moral até para colocar ele no banco. Enfim. Com certeza. Então, é uma contratação de peso pro Real Madrid. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. E claro, vamos ver se vai se concretizar no final de tudo, para ver também se a gente não tá falando besteira aqui antes do tempo. Mas é isso. A gente tem de ser um pouquinho negativo, mas é porque a situação se mostra negativa. Porque eu não gosto do Mbappé mesmo. Ninguém gosta do Mbappé. Mas eu amo o Real Madrid. Eu também gosto do Real Madrid. Mas eu não gosto do Mbappé. Vamos encerrar esse programa? Vamos acabar, Léo. Se você ouviu até aqui, Deus te ilumine, viu? Deus te ilumine, te guarde e te acompanhe. Amém. Divulgue nosso podcast, você que ficou até aqui. Divulga aí, pô. Manda pros seus amigos o episódio. Acompanha a gente lá no Instagram, no TikTok, Podcast Mais Fute. Não temos dancinha no TikTok, infelizmente. Não temos. Mas eu tô tentando convencer Ramon Araújo a fazer. Passinhos requintados. Dança dos com famosos. ousadia e alegria. Sim, porque aqui a gente é pró Neymar e contra o Mbappé. Eu, inclusive, queria mandar um abraço aí especial para meus amigos que fizeram aniversário ontem, né? Carlitos Teves, Cristiano Ronaldo, Neymar Júnior, né? Meus amigos aí de coração, parabéns para vocês. Neymar não chamou pra festa dele. Deus abençoe. Eu falei pra Ney que não dava pra mim, ele mandou até uma mensagem pra mim aqui, depois eu mostro pra vocês, mas não deu. Sou um homem, né, que não posso estar frequentando esse tipo de ambiente, não. Eu sou, mas ele não me chamou. Vamos embora, né, Léo? Vamos embora que eu tô com fome. Vamos embora, valeu vocês, até a próxima, é nóis. Tchau, tchau.